Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Hoje vamos de prévia do primeiro derby de Madrid da temporada 2023-2024. Sim, neste domingo teremos Atlético de Madrid e Real Madrid. Temos novidade importante no Real Madrid, bastante informação das duas equipes para trazer por aqui. Claro, vou trazer algumas estatísticas para quem estiver de olho de outra forma nesse derby da capital espanhola que acontece neste domingo. Antes de mais nada, sempre pedir para quem quiser e puder, se inscrevam aqui no canal, ajuda o canal a crescer e, claro, ativem o sininho para serem avisados dos vídeos que estarei publicando aqui. Não todo dia, mas com uma frequência bem grande agora que estão rolando vários campeonatos e competições relevantes no futebol espanhol, no futebol europeu. Sempre também, para quem gostar do vídeo, deixa o like, que também ajuda o material a ser entregue para mais pessoas que estão interessadas no tema e, claro, aguardando os comentários de vocês aqui, hein? Eu demoro para responder, mas eu respondo. Juro para vocês que eu respondo, leio todo mundo. Então deixem os comentários por aqui no vídeo. Bora falar sobre esse derby de Madrid. Vamos começar com os donos da casa, o Atlético de Madrid, que é verdade que vive uma temporada meio irregular. Bons jogos, goleadas, depois derrotas, depois bons jogos sem vitória, aquele negócio louco que aconteceu no último jogo da Champions, que o Atlético de Madrid não fez um jogo ruim na Itália contra a Lazio, mas acabou tomando aquele gol do goleiro no minuto 94. Eu sempre digo, tem coisa que só acontece com o Atlético de Madrid, é um troço de louco. Mas o Simeone tá focado em tentar vencer o Real Madrid jogando no estádio Metropolitano. O Atlético tem voltas importantes para essa partida. Primeiro, e para mim a mais importante delas, o capitão Coque, que desde a primeira rodada do Campeonato Espanhol, desde os primeiros minutos dessa temporada, sofreu uma lesão muscular e não está à disposição. Ele está de volta para esse jogo. Vamos ver se o Simeone vai ou não colocar ele de começo, né, no time titular. Eu acho que sim, porque as alternativas estão escassas para o Simeone para a posição, principalmente de camisa 5, esse primeiro volante, o cara que faz o início das jogadas e que ajuda também na parte defensiva. O Atlético de Madrid tá com carência nessa posição. O Simeone tinha pedido uma contratação, ela não chegou e o cara que estava jogando nessa posição se lesionou. Então, com a volta do Coque, talvez ele já comece no time titular, porque não tem muita opção para o Simeone colocar ali. Poderia colocar o Witsel, poderia, mas ultimamente o Witsel tem jogado mais de zagueiro que outra coisa. Então, eu acho que o Coque volta e imagino que já pro time titular. Outro retorno importante para o Atlético de Madrid é Memphis Depay, com uma lesão muscular. Ele perdeu os 2 últimos jogos do Atlético de Madrid. Um jogador que combina bem as jogadas com o Antoine Griezmann, que tem faro de gol, enfim. É um jogador importante para esse Atlético e um retorno importante para o Simeone. O Atlético de Madrid tem 5 desfalques conhecidos para essa partida contra o Real Madrid. O Reinildo, que ainda não se recuperou da grave lesão da temporada passada. A gente tem fora também o Lemar, que passou por uma cirurgia agora recentemente, vai perder vários meses agora dessa temporada. O Depou e o Soyuncu, que voltaram das suas seleções com lesão e ainda não estão disponíveis. E a lesão do Pablo Barrios, o jogador da base do Atlético de Madrid, que estava jogando na posição essa de 5 de primeiro volante, se lesionou no jogo da Champions. Então, por isso, acho que se o Coque tiver, sei lá, 80%, ele deve ser titular já para esse jogo, porque não tem muita opção para o Simeone colocar ali. E estilo de jogador que ele gosta, né? Repito, tem o Witsel, mas não é exatamente o que o Simeone quer para essa posição. Outra boa notícia é que o Giménez já está recuperado, já entrou em campo, então deve voltar para o time titular. Imagino que o Atlético de Madrid possa ir com o Oblak no gol, uma linha de 3 zagueiros, que é o que o Simeone tem utilizado com Savic, Giménez e Mário Hermoso, com um lado Nahuel Molina, do outro lado Samu Lino, já vou falar sobre ele, no meio de campo Coque, Llorente e Saúl, e no ataque Antoine Griezmann, que não faz um bom início de temporada e é a chave para esse Atlético de Madrid dar um salto de qualidade. O Griezmann precisa voltar a ser o Griezmann para esse time competir com todas as suas capacidades.
e deve ser o companheiro do Griezmann, o Álvaro Morata, que é o artilheiro do Atlético de Madrid nessa temporada, a não ser que o Cholo opte por colocar já no time titular o Memphis Depay, que está voltando de lesão. Samu Lino, o único brasileiro desse Atlético de Madrid, é um jogador que no início da pré-temporada não se sabia se ele ia seguir no Atlético de Madrid ou não. É um jogador formado na base no Brasil do São Bernardo, se eu não me equivoco. Veio muito cedo para Portugal, jogou no Gil Vicente, se destacou, o Atlético de Madrid comprou ele ainda na temporada passada, emprestou ele para o Valência e ele fez uma boa temporada no Valência. Para essa pré-temporada o Simeone chamou ele de volta e aí tava naquela dúvida se ele ia ficar no time ou não ia ficar. O Simeone gostou muito do Samu Lino e pediu para ele ficar no time, então ele ficou. E agora, depois da saída do Carrasco, que como eu já falei aqui em vários vídeos, o Carrasco estava no Atlético de Madrid, recebeu uma proposta da Arábia Saudita, foi para lá e deixou o Atlético de Madrid depois da janela já ter fechado, a janela já estava fechada. O Ravi Galan, que poderia ser esse cara, não deu match com o Simeone, o Ravi Galan até agora, e o cara escolhido para substituir o Carrasco parece ser o Samu Lino. O Riquelme, o Simeone tentou colocar ele no jogo contra o Valência, não foi bem, então acredito que o Samu Lino chegou o momento dele no Atlético de Madrid, vamos ver se ele consegue se firmar nessa posição, uma posição que o Carrasco era titular absoluto, já estava acostumado a fazer o que o Simeone queria nessa posição de ala esquerdo. O Samu Lino é mais atacante, é até mais extremo do que defensor, mas com a volta do Jiménez, com a volta do Coque, muito provavelmente o Simeone consiga encontrar esse equilíbrio, com o Saúl também jogando por ali, que é um cara que tem bastante característica defensiva. Então o Samu Lino deve ser titular nessa partida contra o Real Madrid. Dos 5 jogos da temporada com o Atlético de Madrid, ele jogou 4 e foi titular lá na Itália. Deve repetir titularidade na Itália contra a Lazio na Champions e deve repetir titularidade agora contra o Real Madrid no derby. O Atlético de Madrid tem que correr atrás do resultado primeiro. Tem um jogo a menos do Campeonato Espanhol, mas vem de uma derrota para o Valência, vem desse empate aí na Champions com sabor super amargo, e é um time que no Campeonato Espanhol não vence o Real, só tem uma vitória, nos últimos 14 jogos com o Real Madrid. Uma vitória nos últimos 14 jogos com o Real Madrid, nos últimos 14 derbys, só uma vitória para o Atlético de Madrid. Então o time de Simeone tem que correr atrás para tentar essa vitória jogando em casa, que pode ser importante depois para critério de desempate. Então vamos ver se o Atlético de Madrid consegue voltar a vencer o Real Madrid. Nos derbys, no Metropolitano de Liga, o Atlético só venceu um dos 6 derbys. A grande maioria terminou em empate, mas o Atlético de Madrid ainda não consegue fazer bons resultados contra o seu eterno rival aqui da capital espanhola, jogando em casa, e nos últimos derbys jogando pelo Campeonato Espanhol também não está conseguindo vencer o Real Madrid. Vamos ver o que acontece neste domingo, mas vamos agora com informações do Real Madrid. Comecei com o Atlético porque o jogo é no Metropolitano, o Atlético é dono da casa, o Real Madrid joga de visitante esse derby aqui da capital espanhola deste domingo. No Real Madrid, a grande notícia desse sábado é o retorno de Vinícius Júnior. O Vini teve uma lesão muscular, a primeira dele desde que chegou ao Real Madrid, uma lesão na parte posterior da coxa direita. Quando ele teve a lesão lá no final de agosto, se falava em 6 semanas, mais ou menos 6 semanas de recuperação, que é o tempo de recuperação para esse tipo de lesão. 4 semanas depois, até um pouquinho menos de um mês, o Vinícius Júnior está de volta. Foi relacionado para o jogo, ele fez parte do treinamento com a equipe na sexta-feira. Nesse sábado ele já fez o treinamento completo. O Ancelotti falou na entrevista coletiva que o Vinícius Júnior está recuperado, que a lesão já foi esquecida, que a única coisa que ele não tem é ritmo físico de jogo. Claro, ele perdeu os últimos 3 jogos com o Real Madrid. Mas Vinícius Júnior foi relacionado para o derby, muito provavelmente ele não será titular, e vamos ver o quanto o Ancelotti vai arriscar ou não com o Vinícius. Ele disse que se tiver 1% de risco de recaída da lesão, de qualquer tipo de risco de colocar o Vinícius Júnior em campo, ele não vai colocar o Vinícius Júnior em campo. Então o Vini foi relacionado para o jogo, agora para ele jogar é outra história. Eu acho mais certo, assim, de que a gente possa voltar a ver o Vini em campo na partida do meio de semana pelo Campeonato Espanhol também contra o Las Palmas.
mas a depender do desenrolar da partida do derby, se o Ancelotti avaliar que realmente não tem nenhum tipo de risco de colocar o Vinícius Júnior, talvez a gente veja o Vini jogando o derby, mas é a grande notícia deste sábado. O Vinícius Júnior foi relacionado para o derby contra o Atlético de Madrid e vai para a partida recortando muito tempo aí de recuperação dessa lesão muscular, como eu disse, a primeira lesão muscular desde que ele chegou ao Real Madrid. Além do Vinícius Júnior, a gente viu no treinamento desse sábado o Arda Güler, o meio-campista atacante, porque ele pode jogar também no ataque, treinando também com o grupo, mas o Ancelotti falou que Arda Güler, de momento, ainda não retorna. O Ancelotti falou que ele vai voltar 100% aos treinamentos com o grupo na segunda-feira. É um jogador que passou por uma cirurgia de joelho, ele teve afetado o menisco, então é um processo de recuperação um pouco mais delicado e um pouco mais longo, então talvez na semana que vem e talvez para a segunda rodada da fase de grupos da Champions a gente já tenha até Arda Güler estreando já com a camisa do Real Madrid, vamos ver. Além do Güler, os outros lesionados do Real Madrid, Courtois e Militão, lesões de larga duração, e Carvajal, que ainda não se recuperou do problema muscular, também perde o derby aqui da capital espanhola. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Não, esses são os 4 desfalques. E o Bellingham, que na sexta-feira não treinou por problemas estomacais, está de volta, vai para o jogo, é o artilheiro do Atlético de Madrid do Real Madrid nessa temporada. São 6 jogos, uma assistência em 6 partidas. É tanto falar de Madrid que a Tatiana enrola os nomes e tá tudo certo, porque quando a gente fala demais é isso mesmo e eu falo pra caramba. Time titular do Real Madrid para o jogo contra o Atlético de Madrid. Kepa no gol, Lucas Vázquez na lateral direita, Carvajal continua se recuperando de lesão, Rüdiger na zaga. E aí tem a primeira dúvida. No jogo da Liga dos Campeões, o Alaba começou de lateral esquerdo e o Nacho fazendo a dupla de zaga com o Rüdiger. Pode ser que seja assim de novo. Pode ser que o Alaba volte a ser a dupla de zaga do Rüdiger e a gente tenha a entrada do Fran Garcia, que ficou no banco na Champions, na lateral esquerda. E tem o retorno do Mendy, que o Ancelotti falou que ele está 100% recuperado, e pode ser que o Mendy recupere a titularidade na lateral esquerda. Então a gente tem aí, eu acho que o Alaba vai jogar, eu só não sei se ele vai ser zagueiro ou lateral, e aí a gente tem que ver qual vai ser a decisão do Carlo Ancelotti para esse jogo. Lembrando que jogos com o Atlético de Madrid são sempre muito físico, tem muita disputa, então talvez o Ancelotti opte por um cara mais experiente, de mais saber levar esse tipo de partidas, e talvez a gente veja a mesma linha defensiva que a gente viu na Champions contra o União Berlim, com Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho e Alaba. Pode ser. Pode ser que a gente tenha entrada do Fran Garcia, pode ser que tenha entrada do Mendy, e aí já altera um pouco essa linha defensiva. Mas a grande dúvida é no meio de campo, tá? O Bellingham joga. Ok, sabemos que o Bellingham joga. E aí tem outras 3 vagas para meio-campistas do Real Madrid, e a gente tem 5 caras, pelo menos, se a gente não contar o Ceballos, porque dá para contar o Ceballos, que ele também já está 100% recuperado da lesão. A gente tem Tchouaméni, Camavinga, Kroos, Modric e Fede Valverde disputando 3 vagas no meio de campo, porque a outra é do Jude Bellingham. Então, não tenho nem ideia o que o Ancelotti vai fazer. Eu acho que se ele enxergar que o jogo pode ir muito mais pro físico que pro técnico, talvez ele comece com Tchouaméni, Camavinga e Valverde e deixe o Kroos e o Modric no banco para serem aquelas peças para mudar a partida. Ou se ele enxergar que o jogo não vai ser tão físico e tem que cair mais para a parte técnica, pode ser que ele comece ou com o Kroos ou com o Modric, e aí dependendo, fazendo algum tipo de alteração, até na ideia de jogo, né? Porque se começa o Tchouaméni jogando de primeiro volante, é bem diferente de quando começa o Toni Kroos. Pode ser que o Camavinga joga ali, acho mais difícil, porque o Camavinga já não tem jogado nessa posição. Então, são muitas questões que o Ancelotti vai ter que avaliar, e eu sei que ele avalia também, sempre vendo o rival que ele tem na frente, o tipo de início de jogo que pode ser. E as peças que podem ser mais interessantes para ele contar no banco de reserva para mudar o jogo no segundo tempo, né? Mas enfim, a gente tem 5 nomes para 3 vagas no meio de campo do Real Madrid. O Jude Bellingham é titular e eu acredito que o ataque vai continuar sendo Rodrigo e Rossello, como foi desde a lesão do Vinícius. O Vinícius começa no banco de reservas e eu acho que, se não for necessário, o Ancelotti não vai colocar ele em campo, até para não correr nenhum tipo de risco, porque, como eu estava falando, é um derby, sempre é um jogo mais carregado, mais de físico, mais de duelos, mais de entradas, e um cara que está voltando de lesão,
ainda por cima sendo esse cara de explosão, que utiliza muito o físico e ainda mais com todo o emocional que traz essa partida, acredito que se não for se não for super necessário, o Vinícius Júnior não joga e fica no banco de reservas, mas a decisão não é minha, é do Carlo Ancelotti, veremos o que ele vai decidir. A verdade é que teremos o primeiro derby da capital espanhola neste domingo, Atlético de Madrid contra Real Madrid. Veremos quem vai sair na frente, como eu disse para vocês, os últimos 14 derbys de Madrid. Do Campeonato Espanhol, em apenas um, o Atlético de Madrid conseguiu vencer, e dentro do Metropolitano, desde que o Atlético de Madrid trocou de casa, nos derbys pelo Campeonato Espanhol, apenas uma vitória em 6 jogos do Atlético de Madrid. O Real Madrid está 100% nessa temporada, venceu todos os jogos, o Atlético de Madrid tem um início de temporada mais irregular, mas um derby é sempre um derby, eu acredito que vai ser um bom jogo, tomara que seja um jogo que a gente só fale de futebol e do que acontecer dentro de campo. Prometo para vocês que eu volto depois do derby por aqui para fazer a análise, mas para quem chegou até o final e ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam por aqui, ativem o sininho, deixem o like no vídeo se vocês gostaram e, por favor, os comentários de vocês aqui. Vou tentar ler tudo com a maior velocidade possível para responder todo mundo. Eu demoro, mas eu respondo. Um beijo para vocês.